O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Filhos amados, hoje então, Dia Mundial das Missões, então a igreja do mundo todo está rezando pelas missões, né? Inclusive depois a sua oferta que você faz na missa de hoje, ela vai ser toda destinada para as missões. Também é dia de rezarmos pela infância missionária, criança que evangeliza a criança. E hoje também, como eu falei no comecinho, dia de São Pedro de Alcântara. Na época do Império, Dom Pedro I pediu ao Papa, né, que fizesse de São Pedro padroeiro do Brasil, e Papa, na época, Papa Leão XII. Hoje, o Papa que nós temos é Papa Leão XIV. Papa Leão XII fez então de São Pedro o padroeiro do Império do Brasil Imperial. Aí depois, mais tarde, né, Brasil República e Nossa Senhora Aparecida. Então rezamos também, pedindo a intercessão de São Pedro na missa de hoje. E também, filhos, a missa de hoje, a liturgia de hoje, desde o começo até o fim, desde o comecinho aqui, né? O Evangelho é de Lucas e Jesus já dá o tom daquilo que Ele quer que a gente pense, que a gente reflita na missa de hoje. Jesus diz assim, o evangelista Lucas conta para a gente: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de... Quem é que lembra? De rezar. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, filhos amados, Jesus quer ensinar para a gente que existe uma necessidade de oração. E Ele quer mostrar para os seus discípulos essa necessidade. A necessidade que temos, a urgência de oração. A urgência de rezarmos sempre sem desanimar. E Ele vai contar a história, é uma parábola dessa viúva. Havia na cidade um juiz que era um juiz injusto, né? É uma parábola, viu? Parábola de Jesus. Um juiz injusto e havia uma viúva que buscava justiça. Temos que contextualizar, é óbvio, então a gente volta no tempo de Jesus. As mulheres não tinham muita voz, ninguém dava muito ouvido para as mulheres naquela época, né? Não era como hoje, que as mulheres falam e a gente, tudo bem, é isso mesmo, sim amor, está certa, vou lavar a louça sim, meu bem, pode deixar que eu carrego o lixo para a rua, sim, meu amor, hoje pode deixar que eu fique com as crianças. Naquela época não, e ainda mais se fosse uma viúva, não tivesse um homem que intercedesse por ela, né? Estava viúva, sem esposo, não tivesse um filho, um irmão, um homem que falasse por ela, daí ninguém daria ouvido. Por isso é que Jesus usa na parábola essa viúva, porque no contexto as pessoas entendiam que era uma pessoa que ninguém ia dar atenção, e o juiz já era injusto, pior ainda. Daí ela vai pedindo para ele, e ele não faz justiça para ela. Só que ela suplica, ela vai tantas vezes lá no escritório dele, tantas vezes, que o que ele diz? Olha o que ele fala. Ele diz assim: eu não temo a Deus e não temo a homem nenhum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça
para que ela não venha agredir-me. Ficou com medo de apanhar da mulher, está vendo? Para que ela não venha agredir-me, vou fazer justiça. Não porque ela mereça no meu juízo, não, mas porque ela está me importunando. E aí olha o que diz Jesus. Jesus diz: escutai esse juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, clamam por ele. Então Jesus está dizendo da nossa urgência e necessidade de oração, e uma oração persistente, né? Uma oração que perturbe. Esta mulher já está me perturbando. É a parábola que Jesus diz. Se nós lembrarmos de outros textos, né, da palavra de Deus, no mesmo evangelho de Lucas, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: batei, buscai, né? Ele conta aquela historinha do amigo, do vizinho que bate na casa do amigo às 3 horas da madrugada para pedir pão. O amigo não atende porque já está dormindo, ele fica lá batendo, até que ele levanta e vai atender. Então Jesus fala para a gente o tempo todo dessa necessidade de oração. E aí a liturgia do dia de hoje, ela se completa com a primeira leitura, que é do livro do Êxodo, né? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? E o segundo? Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então o livro do Êxodo é logo o segundo livro da Sagrada Escritura. Fala do Êxodo. O que é o Êxodo? Êxodo rural. A gente sai lá da nossa cidadezinha do interior, saiu lá de Angelina, veio para Grande São José, terra firme. Aí veio nesse êxodo, né, de Angelina para São José, veio de São Joaquim para São José, veio do Rio Grande do Norte para São José. É o êxodo que a gente faz. O povo de Deus saiu do Egito e fez o seu êxodo, rumou à terra prometida. E aí tem a história desse êxodo. Nesse êxodo, nesse nosso sair de Angelina e vir para São José, no nosso sair de Lages e vir para São José, nosso sair tem a nossa história, as nossas lutas, os nossos embates, as dificuldades que sofremos. E aí o livro do Êxodo vai relatando tudo isso que vai acontecendo. E nesse momento, os amalecitas, um povo de Deus, se lança numa guerra contra o povo de Deus. Os amalecitas querem guerrear, fazer guerra. E aí Moisés, que é o grande líder, ele está já preparando o seu sucessor, que é Josué. Moisés pede que Josué vá combater os amalecitas que querem lutar contra o povo de Deus. E o que Moisés diz? Eu ficarei no monte, rezando, mãos erguidas e rezando para que você combata. Vamos ver se você prestou atenção na leitura. Enquanto Moisés estava lá rezando de mãos erguidas, o que acontecia com Josué e seus soldados? Venciam. E quando Moisés vai cansando, ele reza, e daí vai enfraquecendo, vai cansando as mãozinhas e vai. Aí o que acontece? O povo de Deus vai sendo derrotado, perde as batalhas. E aí, o povo notando isso, o que eles fazem? Eles pegam Moisés e trazem uma pedra. Moisés senta nessa pedra, chamam Ur e Arão, os sacerdotes, e pedem que eles segurem as mãos de Moisés. Moisés senta, ficam de um lado um do outro, segurando as mãos de Moisés, e Moisés vai rezando, e aí o povo de Deus vence os amalecitas. Moisés, de braços erguidos, rezando, sustentado por Arão e Ur, derrota o povo os amalecitas, o exército inimigo. E aí nós voltamos mais um pouquinho para nós refletirmos uma coisa. Vamos fazer uma leitura espiritual deste momento. Quem foi que Jesus chamou de pedra? Pedro. Pedro, tu és? E sobre esta pedra? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro é essa pedra. Quando Moisés senta sobre a pedra e tem lá os sacerdotes Ur e Arão que vão sustentar os seus braços, a palavra está dizendo que Pedro é a igreja.
Moisés, ele vem para a igreja, ele se senta sobre essa pedra, que é a pedra fundamental, a pedra sobre a qual o Senhor Jesus forma a sua igreja. Então Moisés, agora sobre a pedra, é a igreja. Os sacerdotes sustentam as mãos de Moisés, para que Moisés se mantenha em oração firme, e enquanto ele vai orando, sustentado pelos irmãos, pelos sacerdotes, pelas pessoas que estão na igreja, eles vão vencendo as batalhas. Filho, isso significa para mim e para você hoje, né? Outubro de 2025, Igreja dos Sagrados Corações em Barreiros, significa que é preciso que a gente faça isso que estamos fazendo aqui, que nós venhamos para a igreja, estarmos sobre essa pedra com Moisés, voltarmos para a igreja e nos deixarmos sustentar. Os irmãos que vêm, cada um desse que está sentadinho do teu lado aí, ó, tem um Ur, tem um Arão aí, sustentando, que sustentam a nossa oração. Nós viemos para ter essa comunhão de oração. Aqui nós somos fortalecidos, e aqui sim, a nossa oração é capaz de fazer derrotar os inimigos, não os amalecitas como estão ali, mas quais são as lutas que nós enfrentamos hoje em dia, né? Os nossos anseios, as nossas angústias, os problemas, os nossos relacionamentos, as nossas infidelidades, o nosso tamanho de boleto, que é maior do que o tamanho do salário, as nossas saúde, às vezes os conflitos, as angústias, os medos. O que vai acontecer amanhã? O que vai ser de mim no domingo que vem? Como é que vai acontecer? E o meu emprego? E os meus estudos? O que eu vou fazer no vestibular? Os medos que a gente tem, eu vou casar, não vou casar, vou ficar solteiro, todas essas angústias, filhos queridos, e os conflitos mesmo que temos de relacionamentos, as situações que temos de dificuldade, tudo isso são as nossas batalhas. E são batalhas do dia a dia, batalhas do nosso êxodo. Enquanto nós caminhamos neste mundo rumo à eternidade, vamos ter esses conflitos, essas batalhas. E aí é que a palavra nos deixa essa indicação: orar sem cessar, perturbar mesmo o nosso Senhor, clamar. E é preciso ter essa coragem de, muitas vezes, filhos, quando estamos enfraquecidos, cansados como Moisés, nos sentarmos sobre a pedra que é a igreja, virmos nos nossos domingos, vimos nas nossas missas de preceito, vimos nas nossas missas diárias, para que os irmãos em comunhão nos ajudem a sustentar a nossa oração. Viu? É uma grande arma do inimigo colocar no coração dos cristãos: eu sou cristão, mas eu não preciso de missa, não preciso rezar com os meus irmãos, posso rezar sozinho em casa. É óbvio que você deve rezar sozinho em casa, mas você tem que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Moisés sozinho não teria conseguido ficar de braços erguidos, teria esmorecido, cansado, desistido, e aí o povo perderia as batalhas. Mas ele foi sustentado pelos irmãos, sobre a pedra que é a igreja, e aí sim, os irmãos sustentam a oração. Quando eu e você viemos aqui rezar, os irmãos ajudam a sustentar a nossa oração. A gente vê que tem outras pessoas que creem com a gente reza junto, solta a nossa voz e reza as orações, nós cantamos em alta voz, nosso coração se alegra, nós nos colocamos diante de Jesus, e aí a nossa oração chega ao céu. A palavra se confirma ainda, filhos, na segunda leitura, que é da carta que São Paulo escreve, esse textinho da segunda leitura, aqui capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Por que o Senhor pede que a gente reze sem cessar? Que a gente faça como a viúva que bateu na porta do juiz, até que ele, de tão perturbado que estava, atendeu. Por que pede que a gente venha rezar aqui com Pedro, sobre essa pedra que é a igreja, sustentados e sustentando os Moisés e sendo os sustentadores das orações? Para quê? Paulo confirma para a gente na segunda leitura, para que você permaneça firme naquilo que aprendeu, aceite como verdade tudo o que aprendeu. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras têm o poder de comunicar a sabedoria, e elas te conduzem à salvação em Cristo Jesus. Para isso, para que a gente continue firme, perseverante, as nossas orações podem ser fórmulas, como Ave Maria, como Pai Nosso, como Credo. Podem ser orações espontâneas, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos a graça de Deus. Pode ser oração com a palavra de Deus, pode ser terço, pode ser uma música, um hino do Senhor, mas ela deve ser uma oração persistente. Não podemos desanimar. Quantas vezes a gente diz: estou cansado, rezo, estou desanimado, e às vezes a gente está lá em casa e dá o horário da missa, e a gente vai dormir, já não tem mais força para rezar.
Olha o que diz a palavra: rezar sempre, rezar sem cessar. Diante de Deus e diante de Jesus Cristo, nós vamos deixar vir em nosso coração a manifestação da glória de Deus. Vamos proclamar a palavra, e aí, firmes na oração, nós vamos proclamar a palavra, insistente, oportuna e até importunamente. Vamos argumentar, vamos repreender, vamos aconselhar com toda a paciência a doutrina de Deus, para que outros irmãos também se unam a nós. E aí nós temos outros outros Arão e até mesmo outros Moisés para interceder de mãos erguidas para que a nossa prece chegue ao céu. Filhos queridos do meu coração, hoje não tem muito o que dizer. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo é direto. Ele fala tudo isso, conta tudo isso para mostrar para cada um de nós a necessidade de orar sempre e orar sem cessar. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna.